Ana, meu Deus, Glória a Deus que deu certo. Olha, deu eu certo, agora acredito vai, que, gente. eu acredito que realmente Deus tem muito para falar nessa noite, porque senão o inferno não estava tão preocupado em nos derrubar. Tentando calar nossa voz, mas ninguém vai calar nossa voz, amém? Nós estamos aqui Amém. como voz profética para gerar vida, né, sobre as pessoas e nada vai nos calar, em nome de Jesus. Ouçam, amém? Amém. Por isso, gente, boa noite a todo mundo que está chegando aí. Compartilhem, chame as amigas, chama as vizinhas, chama os parentes, chama todo mundo, compartilha nas suas redes, porque é um assunto muito importante e por isso a gente vê quantas batalhas se levantam para tentar impedir a manifestação do poder de Deus através das nossas vidas aqui, amém? Trazendo conhecimento Amém. para libertar, né? Então, já que estamos aqui, né, em nome de Jesus, né, como mulheres de Deus para compartilhar vida, eu quero pedir a Ana, né, para ela orar por esse momento, Já. amém? Eu já tinha orado lá no outro, viu, pastora? No meu perfil, mas a Ah, oração não foi demais. Vamos lá para amém, nunca é frente. demais, amém, Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Nos colocamos à disposição do teu reino, Pai, como embaixadoras de Cristo. Não porque temos algo de nós a oferecer, mas porque nós cremos que há poder nas nossas feridas e que amém, dessas feridas saia o poder de Cristo para curar outras vidas. amém, Pai, que a gente não se envergonhe daquilo que já vivemos, daquilo que sofremos, mas que possamos ser instrumento de bênção na vida de outras mulheres. Que cada mulher que nos assiste, cada mulher que vai assistir depois esse material, vai ter acesso a esse conteúdo, possa se sentir profundamente amada, acolhida, entender que não está amém, sozinha, que o problema dela é problema do Senhor também, que aquilo que dói nela, dói no Senhor. Porque quando nós mulheres amém, somos curadas, é o corpo de Cristo que está sendo curado. Deus tem prazer em nos restaurar. Que cada mulher que assiste aqui, Pai, possa ter a coragem, a ousadia de pedir socorro, de levantar a mão, que a tua igreja possa amém, ser pessoas que têm também a capacidade de acolher e sarar essas feridas. Fica amém. conosco, nos cobre com o teu sangue em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso ouvir um amém Como aí é nos bom falar sobre comentários? isso. Amém. Amém. Então, hoje o nosso tema é a violência contra a mulher, né, no contexto doméstico. E o tema que a gente deu foi lutar pelo casamento versus lutar pela sobrevivência, né? Então, onde está o limite? Qual o limite, né, para essa mulher que luta, né, às vezes pelo casamento, mas coloca a própria vida em risco? Né, e sem buscar ajuda, por vergonha, por medo, por vários motivos. Então, qual é esse limite? E nós vamos discorrer, né, a respeito disso. E eu quero aqui pedir a Ana, né, para se apresentar também, né, para que todos, né, meu nome é Angélica, né, para quem não me conhece está entrando aí, meu nome é Angélica, eu sou pastora da Igreja Bola de Neve, juntamente com meu marido aqui na cidade de Vila Velha. E como Ministério de Mulheres, nós temos abordado alguns temas importantes no universo feminino, né? E convidamos a Ana dessa vez, a gente troca figurinhas, né? E aí convidamos a Ana dessa vez para ela trazer experiências de vida, né? De coisas que ela já ouviu, que ela já presenciou, que ela já acolheu mulheres nessa situação também. Então, para ela estar compartilhando com a gente. Obrigada, Ana, né, pela tua presença, por você ter Eu que participando com agradeço. a gente aqui. É um prazer, né, trocar esses assuntos com você. Então, que você seja usada por Deus aí para nos abençoar, amém? Amém. Eu que agradeço o convite, pastor. Obrigado pelo privilégio. É um assunto bastante difícil de se tocar, né? Porque não é algo muito agradável de se ouvir. Mas é muito importante, é fundamental, porque quantas mulheres passam por isso, né? E muitas vezes a gente pensa que isso não acontece no meio cristão, né? A gente cria às vezes aquela ilusão de que no meio cristão tudo é perfeito. Não é verdade, né? As pessoas cristãs nada mais são do que pessoas que acreditam que podem ser melhores, mas ninguém é perfeito. A gente já entra na igreja querendo pedir socorro e não porque somos melhores do que o mundo, né? E assim, Verdade. o que que eu vejo? Eu não me apresentei, gente. Meu nome é Ana. Eu gosto de ser chamada mais como Ana Martinelli, né? Que eu assim sou conhecida pelo meu sobrenome.
Eu sou psicóloga, já formada desde 2012. Trabalhei algum tempo dentro da psicologia organizacional, com RH, mas a minha paixão é a clínica. Amo lidar com pessoas, né? Então, hoje aqui em Londrina eu trabalho com o Ministério de Mulheres. Trabalhamos aí voluntariamente nesse projeto na Igreja Bola de Neve, aqui de Londrina. Mas eu queria compartilhar também parte da experiência que eu acompanho na clínica, não só no Ministério de Mulheres, mas em quantas pessoas que, tendo a gente como cristã e como psicóloga, acabam nos procurando para abrir esses problemas, né? Então, eu coloquei hoje mais cedo, na minha enquete do Instagram, e algumas pessoas que viram lá, houve uma votação. O que eu coloquei lá? Acho que o que é importante a gente colocar, pastora, o que é violência? Porque quando a gente pensa violência doméstica, a gente já imagina qual que é a cena. O que você que está assistindo imagina? É um tapa na cara, é aquele empurrão, é um chutando o outro. Essa é a violência doméstica. Também é, mas ela não começa dessa forma. A violência doméstica, ela começa sutilmente, com pequenas atitudes, né? E as frases que eu coloquei hoje lá no meu Instagram para votação, eu perguntava justamente isso. Quem de vocês já ouviu frases assim? Ele me apertou, ele me empurrou, mas foi só uma vez, né? O que que a gente... Eu quero perguntar assim, de quem está nos assistindo, quem nunca ouviu essa frase? Eu acho raro quem nunca tenha escutado, não é? E o Sim. que nós aprendemos dentro do comportamento humano? O nome disso nós chamamos de minimização. Quando a gente minimiza um problema, a gente potencializa esse acontecimento, a gente reforça o comportamento para que ele volte a acontecer. Então, ele me empurrou, mas foi só um apertozinho. É porque ele estava muito nervoso naquele dia. A culpa foi minha, porque eu quis falar bem na hora do jornal dele, sabe? E não era a hora, ele teve um dia difícil no trabalho. O que é importante a gente compreender é que nada do que a gente faça é motivo para o outro se sentir na liberdade de nos agredir. E a agressão que eu digo, ela começa verbal, ela começa pelo abuso psicológico. Então, de dizer assim, mas essa janta tá uma droga. Tá uma porcaria isso aqui. Tudo que você faz é ruim. Ali começa um tipo de abuso. O abuso emocional, psicológico, né? E aí a pessoa vê que não tem consequência, que não vai acontecendo nada. Mas sério, isso vai se potencializando. Tá entendendo, pastora? Sim. Outra Vai coisa, outra fala. naturalizando, né, Ana? Vai naturalizando, vai achando aquilo normal, né, no cotidiano. E não se Exato. percebe esses sinais, né, esses detalhes que mostram muita coisa por trás, né? Uhum. Isso é muito importante, porque um agressor, ele nunca vai começar dando um tapa na cara e espancando a pessoa. Não é assim que se começa a violência doméstica. Ela é gradativa, a pessoa vai dando pequenos sinais de que o respeito não é algo muito familiar para ela. E nós não estamos dizendo com isso que o homem é um monstro que já veio culturalmente para machucar a mulher. Não é isso. Nós estamos falando que pessoas feridas ferem outras pessoas. Então, muitas Sim, vezes, esse agressor é alguém que também já foi muito sofrido, que já viveu situações que não merecia viver, e ele acaba reproduzindo isso. Só que isso não dá sim, o direito, né? Não é porque ele também já foi uma vítima e que isso lhe dá o direito de ser, então, um agressor. Como é que a gente sim, faz? A gente precisa colocar o limite. É algo fácil? Com certeza não é. Até mesmo porque culturalmente a mulher foi ensinada de que o homem é o cabeça, que o homem é a autoridade. E nós cremos nisso, porque é isso que a palavra de Deus diz. Que o homem foi instituído como cabeça da mulher no sentido de cobrir. A cabeça é ali, a que cobre, dá proteção, dá auxílio, né? Ama a esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a função de proteção, não no sentido de sim. autoritarismo, né? E a mulher se submete a essa proteção com prazer quando isso acontece. Mas, se isso não está acontecendo, ela precisa pedir ajuda.
A outra frase que eu coloquei lá na enquete era assim: ele é agressivo, ele é nervoso, mas eu amo, não consigo deixá-lo. E por último eu coloquei, né, que se era uma verdade que alguma pessoa já tinha ouvido, eu devorar mais para ele melhorar. Eu gostaria de comentar cada um desses pontos, né? Porque quando a gente diz assim, ele é agressivo, mas eu amo, esse mas ele entra como uma minimização do problema. E aí eu Uhum. digo, isso não é saudade e nem amor, isso é dependência emocional. Porque se a gente acredita na palavra, a palavra diz o quê? Que ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo a ponto de saber o meu valor, aquilo que eu quero, que eu mereço, como é que eu vou dizer que eu estou amando outra pessoa? Então, primeiro eu me amo e depois eu tenho um amor para oferecer por esse alguém, né? Outra coisa é devorar para ele melhorar? Com certeza, nós acreditamos no poder da oração, no poder restaurador e transformador de Deus. Mas a palavra também fala sobre o livre-arbítrio. E se esse homem não quiser mudança, não vai adiantar a mulher ficar só orando e continuando vivendo os abusos, esperando que Deus faça alguma coisa. Deus vai fazer? Vai. Mas a palavra oração, ela tem dois sentidos, é orar e ação, Sim. não é? E aí entra, Ana, a questão do tema, né? Porque esse é um limite que é necessário a mulher observar, né? Que se ela lutar pelo casamento, nós não somos a favor do divórcio, né? A gente Exato. não levanta essa bandeira, a gente crê no poder de restauração de um casamento, a gente sabe que Deus pode transformar qualquer circunstância. Entretanto, é necessário que o cônjuge deseje, né, reconheça que ele tem um problema, que ele tem uma dificuldade, e ele busque essa ajuda também. Né? Porque só a mulher ficar orando e sendo agredida, esperando que a oração dela venha responder, trazer uma resposta, né? Se o cara não quiser, ela está botando a vida dela em risco. Né? Porque Deus quer restaurar, mas se o cara não quer ser restaurado, nem Deus obriga ele a ser. Né? Então Deus também dá esse livre-arbítrio. Então é necessário entender esse limite para que ela não se sinta impotente ou que ela não se sinta obrigada a se subjugar a essa violência, porque ela tem que lutar até o fim pelo casamento dela. Porque realmente vai ser, talvez, uma luta até o fim, no sentido do fim da vida dela, se ela continuar se submetendo a essa agressão, né? Isso. O que é importante colocar, é só um pouquinho que agora fez barulho. Fecha rapidinho, fechando a janela. O que é importante a gente colocar, pastor, é que assim, muitas vezes a mulher começa a ser agredida, como nós mencionamos, né? Psicologicamente, verbalmente, e ela não tem coragem de pedir ajuda por vergonha. Então, eu vou falar de um caso que eu acompanhei de uma família, um casal cristão, né? Onde ambos tinham ministérios dentro da igreja. E ali acontecia muito do abuso verbal, do abuso psicológico, mas a mulher tinha vergonha em pedir ajuda, porque, primeiro, ela não queria denegrir a imagem desse homem, então essa é uma característica muito comum das mulheres que vivem algum tipo de violência, porque elas não querem destruir a imagem ou prejudicar esse agressor. Entendam, mulheres, quando vocês pedem ajuda, não é para prejudicar esse homem, mas é para preservar a sua sanidade física, a sua Sim, integridade moral e psicológica. Em especial quando há filhos na relação. Porque tudo que essas crianças assistem, elas vão acabar absorvendo e muitas vezes elas se sentem culpadas. Elas acreditam que também. se elas encobrirem aquilo também, elas vão estar protegendo os pais e elas carregam essas marcas depois para a sua vida futura, né? Sim. Podendo até Então, dentro reproduzir esse comportamento violento também, né? Ainda quando criança, desse mas na fase adulta também, né? isso. Então, o que que a gente acompanhou ali dessa família, né? Que ambos tinham ministério, a mulher não queria pedir ajuda, então no domingo era coisa linda, mas durante a semana só quem morava na casa sabia o que realmente acontecia, né? Filho, você precisa parar de balançar, meu bem, tá bom?
E aí, o que que a gente viu, pastora? Que demorou muito para esse casal conseguir pedir socorro, né? Na verdade, assim, é difícil quando se pede o socorro, e isso é importante a gente, como igreja, entender que quando a gente identifica algum tipo de situação de abuso, ou que a pessoa tenha coragem de se abrir, o nosso papel não é julgar, o nosso papel não é linchar esse homem, não é criticar no sentido de inibir essa mulher de falar, mas se ela está tendo Sim, a coragem de abrir as suas dores, expor as suas feridas para alguém, esse alguém é um privilegiado de pegar essa informação e falar: dá a mão para mim, eu te ajudo. Eu quero te ajudar. Porque, como nós falamos, nós acreditamos na restauração, mas sim, primeiro precisa ser restaurado o amor próprio, o cuidado consigo mesma, para que possa se oferecer e compartilhar isso com alguém, né? sim, O que que acontecia principalmente ali? O que a gente via? Que a pessoa não queria expor, mas o que ela vivia no dia a dia acabava sendo exposto através de pequenas atitudes. Então as pessoas não pedem ajuda por vergonha, mas em pequenas atitudes elas vão sendo denunciadas no dia a dia. Às vezes a forma de um falar com o outro, de um tratar com o outro, dá-se aquela mensagem de que, opa, tem algo errado aí. Principalmente para os filhos. Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu vou manter esse casamento por amor aos meus filhos. Eu não estou feliz mais, mas os meus filhos merecem que os pais permaneçam juntos. Pera lá, até que ponto? Essa família que eu estou dizendo, o que que aconteceu, né? Houve uma situação em que a pessoa estava no culto, servindo em ministério, o marido ali no caso agressor, né? E a esposa orando, o Espírito Santo falou para ela: vai até agora o seu marido e veja o que ele está fazendo nesse momento. E ela foi até ele, aonde ele estava ministerialmente, e ele estava dentro do culto durante o ministério assistindo pornografia. Então, ali já se via que existia uma quebra de aliança, mas sim, ela ainda não queria pedir ajuda. E isso tudo são minimizações do problema que foram potencializando. Então, eu vejo pornografia, não acontece nada, eu empurro e jogo no sofá, não acontece nada, eu digo que o que ela faz é uma droga, a comida é uma bosta, e não acontece nada. Então, isso vai potencializando, né? Quando finalmente assim a pessoa viu, chegou a acontecer a agressão física, né? E quando houve ali a agressão física, o filho desse casal acabou pedindo e comentou, falou: mamãe, por que você não deixa o papai ir embora? Então, nesse estágio, a gente começou a ver o quanto o filho já estava sofrendo e muitas vezes o casamento é mantido pelo bem dos filhos, mas a mensagem que estava sendo passada para esse filho é: mulher tem que aguentar tudo, mulher tem que ficar calada, o homem pode fazer o que ele quiser, porque Deus abomina o divórcio. E aí cresce-se com essa ideia distorcida, como nós falamos, né? e a própria identidade, né, distorcida dessa Uhum. criança, né? Exato, não só da criança, mas da mãe também. Porque Sim, assim, o que nós mais falamos dentro da igreja? O que que todo cristão precisa? Descobrir a sua identidade, seu propósito em Deus, não é isso? sim, Quando a gente tem no casamento um desprezo de um pelo outro, parte dessa identidade é roubada, aonde tudo aquilo que Deus diz a respeito dessa mulher é contradito por esse agressor, dizendo: você não é nada, você é feia, sim, você é horrorosa, né? Você sim, não me satisfaz. Esse tipo de situação se encaixa dentro do abuso psicológico e sim, precisa ser compartilhado, precisa ser pedido socorro. Se muitas vezes a pessoa não tem um grau de confiança com um determinado líder, peça então para uma amiga mais próxima, né? Ou então, e como eu sempre digo, não é na hora também que às vezes o marido está ali em pequenas situações de
Às vezes chega a se alterar alguma coisa assim. A gente não está dizendo para a mulher revidar a altura e gerar um bate-boca que pode acabar numa Uhum, discussão. Mas é pedir a Deus sabedoria para a hora certa e abordar o tema depois. Então, no momento dos ânimos, pode até deixar passar, mas no dia seguinte falar, meu bem, olha, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu. Essa situação me magoou bastante. Eu fico preocupada com o futuro da nossa relação. Vamos marcar um aconselhamento? Vamos pedir ajuda para um casal de líderes que a gente confia? Às vezes não precisa ser necessariamente o pastor, a pastora, não tem tanta proximidade. Marca com o líder de célula, né? Pede ajuda. A gente está falando dos casos menores, né, pastora? Caso que, sim. assim, é uma agressão verbal, é um empurrão, alguma coisa assim. Agora, se a gente está falando de uma violência mesmo, onde a pessoa é agredida, é abusada, mesmo sendo casado, marido e mulher, mas a pessoa é forçada a ter uma relação sexual, né? Onde o marido agride excessivamente o filho, os filhos, e essa mulher Também. não pede socorro, aí nesse caso, gente, não tem o que fazer. A ajuda precisa ser feita de forma de uma intervenção Sim. com a ajuda da polícia. Ah, Ana, mas você é cristã, você é psicóloga, você está dizendo que tem que chamar a polícia? Eu vou reforçar o tema que eu e a pastora trabalhamos nessa live aqui hoje. Luta pelo casamento versus luta pela sobrevivência. Aham. Qual é o foco, né, pastora? Como é que eu vou lutar pelo meu casamento se eu não me sinto segura para estar viva no dia de amanhã? Então, nós Sim. acreditamos sim em restauração, nós cremos que Deus pode, de uma forma maravilhosa, gerar uma mudança total nesse relacionamento. Mas, primeiro, a mulher precisa se amar, se posicionar e pedir ajuda. Sim. E Nesse exemplo que essa eu dei, essa pode falar, pastor? valorização da vida da mulher, né? Nós queremos também levantar essa bandeira, né? De dar importância, de valorizar a vida da mulher. A vida dela tem realmente uma importância para Deus. A gente vê isso na palavra, Jesus defendendo as mulheres em várias situações, né? Ele protegendo as mulheres, ele indo contra a cultura, né, quebrando com as regras religiosas para mostrar que a mulher tinha valor e tem valor, né? Então, assim, muitas vezes a mulher também fica até o fim querendo lutar pelo casamento, como se ela fosse salvar o marido, né? Quem deu a vida para salvar alguém foi Jesus. Jesus deu a própria vida para nos salvar, a todos nós, né? Aqueles que creem. Mas Legal. nós não precisamos dar a nossa vida para salvar alguém. A gente não tem esse poder, né? Então a mulher precisa entender que muitas vezes, né, que esse aconselhamento eu mesma também já dei aqui como pastora, né, de se afasta, vamos cuidar da sua vida, vamos te proteger para você se ressignificar, para você se redescobrir, porque ele está realmente passando do limite. Nesse afastamento, cuidando de você, aí a gente vai orar. Aí você continua orando. Mas perto, ele vai te fazer mal, ele está passando do limite, você pode perder a sua vida e a gente não precisa esperar chegar nesse ponto. Né? Então, assim, Exato. a gente protege a vida da mulher, resguarda e vamos continuar orando. Se for a vontade de Deus, o Senhor vai restaurar esse casamento. Mas não fique ali se colocando em risco para tentar salvar a vida desse homem, porque a gente não tem esse poder, né? E é muito importante isso que você colocou. Qual que é o nome disso, né, pastora? Querer salvar o outro. Você falou tudo. A única pessoa que salva alguém no planeta é Jesus que nos É salva. Jesus. Do resto, o nome disso se torna codependência. Quando eu quero fazer pelo outro aquilo que o outro precisa fazer por si mesmo. Né? É Então, isso nesse aí. caso que nós estamos comentando, sobre essa família que eu falei que eu acompanhei, o que aconteceu no caso, né? A mulher demorou para pedir ajuda. Quando isso veio à tona, foi através da agressão física, né? Quando a agressão finalmente aconteceu, foi quando isso veio à tona, porque ela ficou muito machucada, né? Ela ficou toda roxa. O filho, na verdade, esse filho pediu e falou: Mamãe, por favor, deixa o papai embora. Olha o sofrimento dessa criança, né? A tal ponto desse filho ter pedido para outras pessoas ajuda, no caso familiares e tal, e houve ali a necessidade, nesse momento da agressão, de se chamar a polícia. O que é importante colocar?
A gente pensa assim, ah, eu vou chamar a polícia e ele vai ser preso. Vamos entender isso. Pela lei, quando se chama a polícia num caso de agressão e violência contra a mulher, se acontece o flagrante, sim, esse homem vai ser preso na hora. Se ele não for pego em flagrante, né? Aconteceu a agressão, e a agressão eu estou dizendo desde um tapa, desde um empurrão, seja o que, mas aquilo que preserve a vida da mulher. Então ela pode ou pedir ajuda no ato, ligando para o 190, aqui, eu não sei se aí é, mas aqui em Londrina, 183, se eu não me engano, que é pela Guarda Municipal, né? Mas ela vai ter esse respaldo, esse amparo da medida protetiva. Ou então, ela pode ir na delegacia no dia seguinte, na delegacia da mulher, e solicitar também a medida protetiva. Essa atitude, ela não é especificamente para prender o agressor. O que é importante a gente colocar, pastor, é que assim, ó, eu vejo dois estágios, tá? Eu vejo quando acontece o estágio de acontecer um aperto, um empurrão, um tapa na cara, um desrespeito forte, ou seja ele mínimo que for, a mulher pode ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Ana, mas eu sou cristã, isso não pode acontecer. Pode sim, porque isso é preservação pela sua vida, tá? Então isso é importante para que seja colocado o limite. Muitas vezes, pastora, lá no início da relação abusiva, se esse comportamento é adotado, ele tem grandes probabilidades de cessar. Porque o homem Uhum. entende, opa, pera lá, ela não consegue ir contra mim, ela não tem força física, mas ela está pedindo ajuda para alguém que tem. Aí, isso dá um chacoalhão na pessoa. Eu já vi muitos Sim. casos de mulheres pedirem ajuda no começo e pedir ajuda, eu digo, ir lá e fazer um boletim de ocorrência, porque na próxima vez já é reincidência. Para de acontecer. A mulher Sim. precisa se amar muito para tomar essa medida, né? E no E uma segundo caso, coisa, ah, a palavra diz, né? Me veio agora isso, que Jesus fala isso, né? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus, né? E isso traz sim, o entendimento da lei, né? Cumpra a lei dos homens, né? E exato. cumpra a lei de Deus. A palavra, nesse ponto aí, a palavra, ela se encontra com a lei dos homens, porque a lei dos homens protege, a lei Maria da Penha protege as mulheres. E a gente vê a palavra também defendendo e protegendo as mulheres. Então, as duas coisas estão protegendo as mulheres, né? Não tem nem para onde fugir. Exato. Não tem argumento que fuja disso, né? Que lindo isso, né? Saber que Deus cuida da gente até mesmo através de leis, Sim, né? E eu não estou dizendo também que as mulheres são todas certinhas, tem muita mulher que muitas vezes tem um comportamento que gera uma agressividade, mas como eu estou dizendo, ela precisa ser acompanhada nisso, mas isso não justifica e não nada, justifica. nada dá um motivo para alguém agredir outro alguém, seja a mulher agredir homem ou o homem agredir mulher. É por isso Sim. que dentro da igreja nós temos tantos grupos de ajuda, como o Ministério de Mulheres, que é um grupo para mulheres abrirem as suas dificuldades e se ajudarem mutuamente. Né? Existem grupos na igreja que fazem o Ministério dos Homens também, não são todas, mas tem. O que nós estamos ressaltando aqui é a importância de pedir ajuda. As mulheres não estão sozinhas. O que acontece dentro de quatro paredes no caso em que coloca a sua vida em risco ou a integridade física e moral dos seus filhos, não precisa permanecer em quatro paredes. Não deve, né? Verdade. Esse caso, como eu falei, foi pedido auxílio e intervenção da Polícia Militar. Então, a pessoa ficou sob medida protetiva, né? E aí gerou-se aquela polêmica, porque ambos eram, como eu falei, de ministérios dentro da igreja, ambos tinham um papel de influência sobre outras pessoas, e ele falou, poxa, mas ela teve coragem de fazer isso com ele, né? Interessante que culturalmente muitas mulheres ainda criticam, né? Olha, como ela teve coragem de fazer isso com o marido. Mas ali entrou-se uma instrução de muita sabedoria da parte da liderança em dizer: nós acreditamos no poder de Deus. Sim, se Deus intervir e essa pessoa permitir, haverá restauração. Mas nós vamos preservar a vida da esposa e Isso dos aí. filhos. Então, em casas separadas, continuaremos a orar, a buscar,
a acreditar que Deus pode restaurar. Mas a preservação da vida está acima de qualquer coisa, né? Exatamente, concordo. Não é uma atitude fácil, né? Eu sei que é tocar em um assunto muito delicado, mas é aquilo Sim, que você colocou. A palavra diz o que eu até anotei aqui, quer ver? Jesus vem para nos dar vida e vida em abundância. Jesus não veio trazer dias difíceis no sentido de peso, de dor, de angústia. O amor, ele é tudo, menos dor. O amor é benigno, é paciente, é manso, reflete o que Deus é amor, mas o amor é sim. tudo, menos apertão, menos agressão, menos chute, menos soco. Isso não é Isso amor. aí. E sabe o que é interessante, Ana? É que muitas mulheres acabam sendo forçadas a lutar por esse casamento dessa forma, se subjugando à violência, por causa desse texto de 1 Coríntios 13. Né? Porque se você ama, o amor é paciente, suporta tudo, então tem que suportar a agressão. E é como que a culpabilização ela distorce, né? Porque a Uhum. gente precisa entender que se ele ama, ele não vai bater. Se ele ama, ele vai proteger. Né? Então a mulher Sim. não tem que suportar a violência porque ela ama. Porque isso vai contra a palavra. Né? Quando a gente vê lá em 1 Pedro 3, que Deus fala, né? Se o homem for grosseiro com a sua esposa, a oração nem sobe. Tipo assim, né? Uau. Deus nem ouve a sua oração, meu filho. Se você agredir a sua esposa, se você for grosseiro com ela, se você for, né? Se você desvalorizá-la, a sua oração nem sobe. Quanto mais se você agredir. Então a gente já vê aqui nesse texto como que Deus está protegendo as mulheres. Tipo assim, nem grita com ela, nem ofende, quanto mais encosta a mão, né, para agredir. Eu sou apaixonada nesse texto. Quando eu descobri, eu fiquei muito apaixonada, porque eu vejo muito cuidado de Deus nesse texto, né? E aí, E, né, dentro dessa questão, eu vejo assim que Deus ama as mulheres, né? Lógico que ele ama todos, mas vamos colocar aqui, né, um lugar especial, mas nós estamos falando das mulheres. Deus ama as mulheres, protege as mulheres, defende as mulheres, coloca as mulheres nesse lugar de que ela precisa ser amada, protegida pelo marido, a ponto dele, como Cristo, entregar a própria vida por amor a ela, né? E quando ele desvaloriza, ofende, machuca, xinga, né? Quando ele desvaloriza, ele está roubando a identidade da mulher desse valor que Deus dá para ela. Então, há uma distorção muito grande, a gente precisa estar atento a isso, né? uhum. Isso é muito bem colocado, pastora. Essa questão de vou permanecer nessa relação abusiva porque eu casei diante de homens, diante de Deus, e Deus abomina o divórcio. Então, estou sentenciada. Não existe É, escapatória para mim, né? E eu achei muito interessante. Hoje de manhã eu assisti uma live do pastor Felipe Parente. Ele está fazendo um estudo sobre o Novo Testamento e aí ele estava falando várias questões do Sermão da Montanha, inclusive a questão do divórcio, né? E ele falou, olha, que Deus abomina o divórcio. Ele falou, mas espera lá, tem muita gente com conduta errada que se apega nisso para se vangloriar ou tirar vantagem no sentido de casei, agora já era, né? Deus abomina o divórcio, então eu posso fazer o que eu quiser que essa mulher não vai largar de mim. Então, pera lá, não é bem assim. O casamento é uma aliança. E como toda sim, aliança, existem regras para que exista a bênção de Deus sobre essa aliança, né? A regra é amar a esposa como a si mesma, ser a cobertura espiritual, ser o cabeça no sentido de que é aquele que conduz com sabedoria, a cabeça é onde está o entendimento, a sabedoria, né? sim, Agora, a palavra também diz que se o homem olhar com maldade no coração, com malícia para outra mulher, já adulterou e que o adultério justifica sim o divórcio. Então, pera lá, se ele assistir pornografia, ele já quebrou a aliança? Sim. Se ele não amar e não respeitar essa mulher como a si mesmo, ele já quebrou a aliança. Só que, reforço o que nós estamos falando desde o início da live. Nós não estamos banalizando e dizendo que qualquer coisa é motivo de divórcio. Não. Nós estamos dizendo que a aliança precisa ser mantida com o máximo respeito.
O respeito, ele Sim, vem antes do amor. O que Deus tem por nós é um amor profundo. Mas ele respeita tanto a gente, não é, pastora? Que se não for pelo sim, livre-arbítrio, a gente não precisa permanecer na presença dele. Ele não quer um amor obrigado, né? E assim, se exatamente. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, como é que o nosso parceiro não vai nos respeitar? Esse É. respeito, eu preciso me conhecer e mostrar para o outro qual é esse respeito, né? É dar esse limite, né? Porque uma coisa é interessante, é que fala, né, na palavra que o homem, a mulher, o homem é o cabeça da mulher, beleza? É lindo isso, né? Mas que Jesus é o cabeça do marido. Então o marido Ah, às vezes está descabeçado, né? Está faltando Jesus ali sobre ele para conduzir, né, os passos dele. Então não adianta se apegar, que é o que também acontece muito dentro da igreja cristã, né? É uhum. que muitos maridos se apegam a essa parte, né? E texto fora de contexto é pretexto para pecar, né? Então aí o marido fala, porque eu sou cabeça dentro dessa casa, bate na mesa, né? Aí, peraí, meu filho, né? Jesus tem que ser o seu cabeça. Se Jesus for o seu cabeça, ele vai guiar os seus pensamentos, vai guiar suas atitudes, você vai buscá-lo, ele vai te orientar, né, na sabedoria dele. Aí você vai aprender com ele a proteger, a cuidar, a amar, a defender, a prover, né, todas as características do marido, segundo a palavra, né? Então, às vezes falta o resto do versículo, a trazer o entendimento, né? Então, a aliança, como você falou e falou bem, a aliança quebrada em vários aspectos, de várias formas, e a gente não pode continuar como igreja, deixar esses textos fora de contexto, promover a violência, ou permitir a violência dentro dos lares cristãos. Porque o Sim. cristianismo fala de amor, de paz, né? A gente foi chamado a manifestar o reino de Deus, esse reino de justiça, de amor e de paz. Então a gente não tem por que a gente permitir dentro da igreja, dentro dos lares cristãos, que era para levar luz, né, acontecer as trevas, acontecer a violência, e a gente fingir, jogar para debaixo do tapete e fingir que está tudo bem. Não é isso, É né? Não verdade. pode ser assim. Por isso que a gente chama um assunto tão polêmico, né? Para que a gente venha desmistificar essa situação que é inadmissível dentro do reino de Deus, dentro da igreja de Cristo, né? Sim, isso que você colocou, pastor, é muito importante, porque eu penso assim, as pessoas querem muitas vezes acreditar em algo que está nítido ali para ela. Então eu quero acreditar que essa pessoa vai mudar, porque eu creio, porque eu quero muito, então ela fica acreditando na verdade dela. Mas o fato é que ela está desprotegida. O fato é que ela está numa situação de vulnerabilidade que ela tem a opção de sair desse ciclo vicioso, mas ela quer acreditar que vai ser diferente. E isso é muito perigoso. Então a gente quer aqui, através dessa live, chamar a atenção das mulheres e dizer assim: Deus ama a instituição família. Esse é o plano inicial desde a criação do mundo, né? Deus nos criou para, sim, casar e formar família, mas famílias que multipliquem o amor de Deus e reproduzam um pouquinho dos céus na terra, né? Então, Amém. nós não podemos ser famílias que envergonhem o evangelho, que façam com que vizinhos escutem através de gritos que eles não querem ser cristãos como a gente, que isso se torne, a gente não pode permitir que o nosso casamento, que o nosso relacionamento se torne pedra de tropeço para pessoas que convivem com a gente, né? Sim, Isso é muito importante, porque a gente fala sobre pregar o evangelho, sobre dar testemunho, ir até os confins da terra. O meu confim da terra é a minha vizinhança. Eu moro num apartamento, meus vizinhos de prédio, ouvi que eu exalo Jesus através da minha casa, sabe? Então, sim, isso precisa ser olhado com muito carinho. E a sim. igreja, os pastores, os líderes, eles estão aqui para acolher, jamais julgar, mas ajudar Exatamente. a dar um destino diferente. Eu não sei se você Sim. reparou, pastora, mas teve uma pergunta subindo ali agora há pouco que eu até prestei atenção e dizia assim: como identificar se a pessoa pode ser um possível agressor antes de se casar? Essa pergunta é muito relevante. Por Sim. quê? Como nós começamos dizendo, um abuso, uma violência, ela nunca vai acontecer de imediato com a agressão. A pessoa já dá sinais desde então. Então vamos olhar assim.
Quando essa pessoa que eu estou interessada ou interessado, e digo isso para ambos os lados, tá, pastora? Tanto homem quanto mulher. Porque Sim. tem muita mulher nervosinha que resolve as coisas no tapa também, né? Então a gente precisa se policiar aí. Uhum. Mas a gente precisa observar como essa pessoa resolve situações de conflito. Quando ela se vê numa situação onde ela é confrontada, onde batem de frente com ela, como ela lida com isso. Se ela explode, se ela sai batendo o pé, batendo porta, porque muitas vezes ela não vai demonstrar de início contra o próprio o companheiro, mas ela demonstra pequenos sinais de agressividade. E aquilo já acende uma luz, né? A pessoa que é agressiva, ela com certeza já foi com algum familiar, né? Ou então a pessoa tem um histórico de ser muito quieta, quase não fala, mas quando fala é para estourar. Então, isso Sim. tudo precisa, a gente já consegue identificar antes e precisa ser tratado antes de virar um problema maior. Sabe o que eu ouvia do meu pai, nesse caso faz sentido, que a mulher, quando está se preparando, né, está namorando, está, enfim, né, esperando o amado dela, e esperando o casamento, ela tem que observar como que ele trata a mãe, como ele trata as irmãs, né, se tiver as pessoas da família, porque se ele despreza a mãe, se ele, né, não tá nem aí para a família, e trata mal, né, grosseiro, muito provavelmente ele vai reproduzir isso no casamento. Mesmo que ele trate a namorada, né, ou a noiva, com carinho, com chamego, com amor, dando flores, presentes, mas que ele trata as pessoas da família com grosseria, né, com maus tratos, ele vai reproduzir isso depois. Então é muito importante essa observação, né, desses pequenos detalhes. E a questão também é que muitas vezes as mulheres não querem aceitar os detalhes, os sinais, porque elas às vezes já estão apaixonadas e elas não querem acreditar Exato. que aqueles sinais são reais e que vão trazer problemas. Elas querem passar por cima daquilo e viver o romance, a paixão. E aí elas não enxergam, né, os perigos que estão sendo mostrados ali. Sim, e isso que você colocou é muito interessante, porque assim, nós não estamos dizendo que quando a pessoa dá os sinais, ela não é digna de uma relação, mas nós estamos dizendo que a pessoa está acostumada dentro da criação, né? Por exemplo, assim, pequenas atitudes mínimas, como a gente comentou, se acontecem com frequência, elas viram hábitos, e o hábito, ele se torna um Uhum. comportamento padrão. E depois que esse padrão é instaurado, é muito difícil tirar. Então, vamos dar um exemplo. Acompanhei também um casal de jovem que gostaria de orar. E aí, durante o período da oração, o rapaz gritou com a moça. Né? Eles ficaram mais amigos, mais próximos, se falando todo dia. E teve um dia em que ele gritou com ela, né? Ela contando isso para mim depois no privado, ali no aconselhamento. Ela falou, olha, ele simplesmente ele berrou comigo e me disse assim, você tá pensando que eu tenho sangue de barata? Isso não deixa de ser uma ameaça, não é? Sim, Ali ficou evidente o sinal. Só que aí cabe essa mulher a se posicionar. Não quer dizer, então ali fica um forte indício de que se a pessoa não for contida, ela vai evoluir nos comportamentos. Mas sim. também fica o alerta para que a mulher também aprenda a se posicionar e dizer o que eu estou disposta a aceitar, o que eu mereço e o que eu tolero ou o que eu não tolero, É né? limites, né? A gente precisa aprender a dar limites nos relacionamentos, né? Sim, aí ali ela falou, Ana, o que eu faço? Eu falei, eu que te pergunto, o que você gostaria de fazer? Porque eu também não posso, nem como psicóloga, nem como líder, nem como aconselhadora, dizer para a pessoa e determinar o que ela tem que fazer. Essa escolha precisa ser dela, a história é Sim. dela e só ela vai poder viver. Então, quando eu perguntei o que você gostaria, ela falou, Ana, eu gostaria de continuar orando com ele, porque ele me mostrou um ponto negativo, mas ele tem vários outros positivos. Porém, isso é algo que eu não tolero. Falei, ótimo, então você vai deixar isso muito claro para ele, do Claro para jeito que ele. você colocou Uhum. para mim. Eu gosto de você, você tem muitos pontos positivos, mas esse eu não tolero.
e vai ser a primeira e a última vez que isso acontece. Né? Eu falei, outra coisa que você precisa colocar, expor isso para uma outra pessoa do sexo masculino. Isso inibe a pessoa e mostra o limite de uma forma diferente, pastora. Então eu falei, Que interessante. qual é o casal que acompanha vocês? Ah, é o nosso líder de célula. Eu falei, então você vai marcar com o casal líder, tanto o marido quanto a esposa, e você vai relatar essa situação. Não para expor, mas para mostrar que é assim, ó, para depois não ficar aquela coisa, eu também não tentei, eu não contei nada para ninguém antes, né? Aham. Então ali foi colocado, falou, olha, eu amo, eu quero ter um relacionamento saudável com ele, mas aconteceu isso, e isso precisa ficar bem claro que eu não tolero. Por que é importante expor para alguém do sexo masculino? Porque esse homem, no caso dele que realmente querer mudar, ele já tem para quem pedir ajuda. Ele cria um vínculo Sim, naquele momento, certo? A gente dá certo. oportunidade para esse homem gerar ali uma diferença. Por mais que no primeiro momento ele vai ficar com raiva, ele vai ficar envergonhado, ele vai falar, ah, não precisava de tudo isso. Depois ele sabe com quem ele pode contar. Porque Sim. foi criado E esse vínculo, entendeu? sim, e eu acho também, Ana, que também dá esse limite do tipo, ei, olha só, tem pessoas que sabem, não como uma ameaça, mas como essa coisa de que eu não vou ficar escondendo o que está acontecendo. E quando a gente Hum, coloca esse limite também, a pessoa dá um passo para trás, né? Tipo assim, já vi que tem um limite aqui, então eu não vou passar por cima disso. E isso. outra, E no outra sentido coisa, assim, poxa, passei do limite, acho que pisei na bola. E vou pode ser que buscar nunca mais ajuda. aconteça. Sim. E outra coisa que assim é muito real na natureza feminina, nós somos muito acolhedoras, né? Não vou generalizar, porque tem mulheres que também são umas bênçãos, né? Mas na maioria, eu acho, as mulheres são muito acolhedoras. Então as mulheres ajudam mulheres. As mulheres têm mais facilidade em buscar ajuda da amiga, a falar dos seus defeitos, a falar das suas dificuldades. Os homens, pela cultura machista, né, é incutido na cabeça deles que o homem não chora, que o homem não fala das suas dificuldades, dos seus problemas. O homem tem que estar sempre mostrando que ele pode, que ele consegue, que ele supera tudo. Então, isso omite também uma verdade do caráter dele que precisa de ajuda. As mulheres procuram muito mais a igreja, as mulheres procuram muito mais aconselhamento, né, de liderança pastoral, as mulheres procuram muito mais psicólogos, né, para buscar ajuda. Uhum. Os homens Sim. têm essa dificuldade. Então, os homens precisam se abrir para buscar ajuda. Mulheres ajudam mulheres e homens saudáveis podem ajudar homens para desfazer essas mentiras, né, que foi incutido na cabeça, né, através do machismo, né? Então é necessário falar sobre isso. Há um patriarcado saudável, positivo de Deus, né, para tratar o caráter do homem, para que o homem possa ser como Deus planejou que ele fosse. Então é necessário também que os homens entendam que a gente não está aqui apedrejando a eles, né? Muito pelo contrário, nós estamos dando voz para que eles busquem ajuda, para que eles busquem, né, ser sarados na alma ferida deles, porque é necessário. Isso só vai acontecer se houver reconhecimento. Se o homem reconhecer que ele tem uma debilidade, que ele tem uma fraqueza, que ele foi criado num lar que deturpou a identidade dele, ele vai ser ouvido sem julgamentos, ele vai ser acolhido, ele vai ser ajudado. E Deus vai Amém. restaurar a identidade, né, desse homem, o sacerdócio desse homem, né? E uma última coisa a colocar, pastor, eu não sei quanto tempo nós temos, põe no ao vivo aí que a gente vê quanto tempo ainda tem. Consegue? Ixi, não sei Clica fazer na isso não. palavrinha. Só clicar na palavrinha ao vivo sua que ele te mostra Ah, quantos tá. minutos. Olha, aprendendo. 52 minutos. Então a Então, nós gente tem temos 8 minutos. 7 minutos. Tá, só para finalizar, eu não posso deixar de falar que às vezes o contrário também acontece. É claro Sim, que a gente vê que a maioria dos casos acontece com a mulher, mas não sim. deixa de se aplicar ao contrário também, quando mulheres acabam. A mulher ela não tem a força física do homem, mas a palavra ela tem poder de destruir tanto quanto a força física, né? E muitas Uhum. vezes as palavras elas destroem a autoestima de um homem. Também cabe o contrário, o homem se valorizar e dizer: olha, eu amo essa mulher, mas isso eu não tolero. E precisamos pedir ajuda, pedir um aconselhamento, aonde da mesma forma haja
um homem e uma mulher aconselhando esse casal, né? Esse é um cuidado que eu admiro muito aqui na igreja de Londrina, onde os pastores não atendem casais se não for o casal de pastores atendendo, né? Sim, Eu acho um zelo muito grande, por quê? Para que o homem não diga assim, eu estou expondo você para outro homem, que é só o pastor, mas eu estou oferecendo a oportunidade de, quando você quiser, se abrir com a pastora também, sim. né? Aqui a Então, gente costuma ter esse hábito também, né? ó, A pastora aconselha as mulheres, o pastor aconselha os homens, e o casal também, sempre que possível, às vezes não dá, né, por vários motivos, uhum, mas na sua maioria a gente aconselha também os dois, os pastores que aconselham os legal. casais. Isso é muito importante, que haja pedido de ajuda. A igreja não está aqui só para buscar os de fora, mas principalmente sarar as feridas dos que estão dentro. Eu sempre Sim, ouço isso, eu acho um carinho muito lindo. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um não mesmo. hospital, onde Sim. todos os doentes que estão ali reconhecem que precisam de ser sarados, de serem Sim, transformados, né? sim. E nós, E outra coisa, Ana, só abrindo parêntese, é um hospital psiquiátrico, né? Porque a maioria dos nossos problemas, né, são emocionais, são sim, mentais, e tem que quebrar esse preconceito, sabe? De buscar ajuda psiquiátrica, de buscar ajuda psicológica, de buscar ajuda espiritual. É necessário quebrar com isso. Nós precisamos entender que nós somos um corpo, sim, mas que nós somos um espírito, né? E temos uma alma e habitamos nesse corpo. Então a gente tem que parar de achar que a gente tem só que cuidar do corpo e não abrir a nossa alma e não falar dos nossos problemas, né? Não colocar para fora os nossos pensamentos enlouquecedores, né? A gente precisa quebrar com isso e buscar ajuda em todas as áreas da nossa vida, do nosso ser, né? é verdade, pastora. Eu, como psicóloga, eu sempre falo que as doenças da alma, das emoções não tratadas, elas vão refletir no espírito, porque se você está com doenças Sim, emocionais, com traumas, com dores, dificilmente você consegue orar e fluir no espírito. Então, verdade. precisa cuidar do conjunto. Eu deixo Sim, aqui já o meu contato, faço atendimentos online. Quem quiser me procurar, às vezes tirar alguma dúvida, inbox, fico à disposição, né? E só para a amém. gente finalizar, pastora, eu queria ler algumas frases que você postou e eu repostei, que eu achei muito válido, dizendo sobre essa situação de violência e abuso, né? Tanto na vida doméstica em geral, dizendo que você é sim suficiente, a culpa não é sua, não é saudade nem amor, é dependência emocional. Sim, Recaídas são normais, mas o primeiro passo para a cura é um contato zero no caso de uma agressão extrema, né? Precisa acontecer o contato zero, distanciamento, sim. e que tudo isso vai passar. Vocês não estão sozinhas, tudo isso passa. O importante é a gente dar a mão umas para as outras. É por isso que a É gente está isso aqui aí. como igreja, dizendo que somos família. É isso aí. E então, e nós aqui, né, como igreja de Vila Velha também, a gente também tem um ministério de mulheres, né, aí, assim como em Glória a Londrina, Deus. e a Sim, gente está dando passos para começar um projeto para acolher mulheres, né? Para dar que voz às legal. mulheres, para que elas possam, né, as que vivem qualquer tipo de violência, seja psicológica, moral, né, ou mesmo física, para que elas possam encontrar aqui um abrigo, um refúgio, para que elas possam buscar ajuda, sem julgamento, sem medo de falar o que está acontecendo, né? Para que a gente Glória a possa Deus. cuidar das mulheres, né, ajudando-as a se reencontrar consigo, né, e restaurar a identidade delas, e esse amor próprio, né, o amor de Deus sobre a vida delas. E também, claro, né, dar a mão para esse homem, né, para que ele também possa ser restaurado, para que essa família seja Amém. restaurada, né? Eu Amém. costumo falar que Jesus pode curar qualquer leproso, né? E trazendo para a Sim. lepra no sentido de qualquer mazela, qualquer ferida, qualquer problema, qualquer doença que seja, né, emocional, física, mas o leproso precisa ir até Jesus e precisa falar, filho de Davi, sabe, tem misericórdia de mim, me cura, preciso, né, de ajuda. O Senhor cura qualquer pessoa, Ele ajuda qualquer pessoa, desde que a pessoa busque e se submeta ao tratamento.
né? Então, estamos aqui como igreja, né? A Ana lá em Londrina também, como psicóloga também. Desejamos ser canal de Deus na vida das pessoas e ver as vidas, as famílias sendo restauradas. Esse é o nosso maior desejo, né, Ana? Amém, é isso mesmo, pastor. Aqui em Londrina, nós temos o Ministério de Mulheres, assim como aí em Vila Velha, né? Esse Ministério de Mulheres nada mais é um momento de partilha, onde as mulheres podem edificar a vida uma das outras, abrir o coração, pedir ajuda. E essa questão da violência doméstica também é abordada dentro do MV, o Ministério Nova Sim. Vida, e trata isso como dependência emocional. Então, não tenham vergonha de, às vezes, pedir ajuda, ou então não quer admitir que é para você. Ei, gente, só quero finalizar a nossa live aqui, né? A gente acabou sendo interrompido bruscamente, ainda faltava um minutinho para finalização, mas enfim, né? Aconteceu assim. Então, eu só quero agradecer, né? Agradecer a todo mundo que participou, porque nós vamos depois juntar, né? Essas duas lives. Agradecer a todos que participaram, a todos que estiveram aí, que receberam o conhecimento. O conhecimento liberta, né? E falar para as mulheres, né? Deixar esse recado. Nós estamos aqui para acolher, para cuidar, sem julgamento, para ouvir a sua história, para orar com você, né? Em breve poder também te abraçar, né? Em todos os sentidos, né? Do coração e fisicamente. Então, como igreja, nós estamos aqui nos preparando, né, a cada dia para estar cuidando da sua vida. Sua vida tem valor, você é preciosa e você não está sozinha nessa luta, né? Nós cremos no poder de restauração da sua vida, do seu casamento, e nós queremos poder te ouvir, tá? Quero agradecer então a todo mundo que participou, agradecer a Ana, né, que trouxe ensinamentos preciosos pra gente, compartilhando histórias, né, tantas histórias que ela já ouviu, que ela já ajudou, e que isso possa incentivar você a buscar ajuda, tá? Então fica aqui essa dica, né? A Igreja Bola de Neve de Vila Velha tem o Ministério de Mulheres, a Partilha de Mulheres, que está à disposição de te acolher e te ajudar, e também pessoalmente nós temos mulheres aqui que também que tem como profissão, que tem também como coração o desejo de ajudar você, né? Na assistência social, no direito, né? Na psicologia. O Ministério de Mulheres tem muitas mulheres também que também desejam te acolher e te ajudar. Então, que você possa se sentir realmente acolhida, tá bom? Queremos ouvir a sua história. Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a Ana de uma forma muito especial, que Deus abençoe a todas as mulheres e todos os homens que ouviram essa live, que cada um tenha sua identidade restaurada, que os homens tenham identidade restaurada, que as mulheres tenham identidade restaurada, segundo o propósito de Deus para cada um. Não se deixe ser roubado. Homem, não se deixe ser roubado no seu propósito. Seja quem Deus te chamou para ser. Ele te chamou para amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Mulheres, não deixe a sua identidade ser roubada também por ninguém, né? Então busque ajuda também, seja quem Deus te chamou para ser. Então que cada um de vocês possam ser abençoados de uma forma especial, em nome de Jesus. Um beijo no coração e que vocês sejam ativados também no espírito e curados na sua alma para realmente fluir, né, na história que Deus escreveu para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem com Deus. Como que encerra aqui? Beijo, gente. Deus abençoe.